Olá pessoal, Gevandro Barros aqui direto do IOPEX. Nesse vídeo de hoje eu gostaria de dar prosseguimento a essa série que eu estou iniciando agora, falando sobre atividades que agregam valor, atividades que não agregam valor. E agora eu vou falar sobre os 9 tipos de desperdícios que podem acontecer em qualquer mercado, em qualquer tipo de processo, em qualquer tipo de negócio. A gente trabalha aí com mentoria e com consultoria para diversas áreas. Nesses 19 anos de consultoria em grandes e médias empresas, eu já passei por inúmeros tipos de processos diferentes e eu pude comprovar, mais do que na prática, que esses 9 tipos de desperdício, no finalzinho eu vou falar de um outro tipo que a gente não considera muito um desperdício, mas que a gente acaba considerando ele dentro dessa lista aí, acaba fazendo aí quase que um 10º tipo, né? Tem muita gente que gosta de colocá-lo aí também como um tipo de desperdício, mas formalmente nos meus treinamentos, nas minhas mentorias e consultorias, eu abranjo aí de uma maneira geral esses 9 tipos de desperdício. E eu gostaria de falar para vocês sobre um primeiro nesse vídeo, que é o desperdício de espera. Eu até anotei aqui, eu vou fazer uma listinha aí a cada vídeo que eu fizer para mostrar para vocês um pouquinho de cada um deles. E nesse vídeo eu gostaria de falar sobre a espera. A espera, na verdade, ninguém gosta, né, de esperar por nada, né? Eu odeio esperar em fila de banco, em consultório médico, em consultório de dentista, porque a espera está fazendo com que você desperdice o seu tempo, seja para ele qual for, e quer dizer também que na outra ponta, né, na outra parte do processo, alguém passou da hora ou fez alguma coisa de uma maneira equivocada, vamos dizer assim, para não ter cumprido o prazo com você. Então, o que é um desperdício de espera? Vamos lá, vamos primeiro para o conceito, depois eu vou citar aqui alguns exemplos, vou falar também algumas das possíveis causas e no final desse vídeo eu vou falar para vocês também como é que vocês podem fazer para diminuir esse desperdício de espera nas atividades de vocês ou nos processos da sua empresa, do seu negócio ou no seu dia a dia. Então me acompanhe até o final desse vídeo que essa dica pode ser muito interessante aí para você. Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos conceituar aí o desperdício de espera, né? O desperdício de espera acontece sempre que um equipamento, um colaborador ou um material fica parado, literalmente parado, esperando para que uma atividade possa dar prosseguimento ou esperando para que aconteça alguma coisa, para que na etapa daquele processo, aquele processo ou aquela atividade possa seguir à frente. Então, esse é o conceito de espera, né? Quando um material, um colaborador ou um equipamento está esperando para concluir e fica aí literalmente parado esperando para concluir a sua atividade ou o seu processo. E geralmente, essas esperas podem acontecer por diversos motivos, né? Cada tipo de processo, cada tipo de negócio tem um tipo de espera diferente. O que é importante é a gente tentar descobrir as causas raiz dessa espera, que podem estar ligadas inclusive a outros desperdícios que eu vou falar durante essa série, e tentar reduzi-los ou eliminá-los. Então, se eu for citar aqui, por exemplo, para vocês como é que essa espera pode acontecer, né? Pode acontecer quando tem alguém que atrasa, por exemplo, a uma reunião e deixa os demais ali esperando. Esse é um exemplo. Outra espera pela chegada de algum material que você precisa desempenhar a sua função dependendo daquele material, né? Na construção acontece muito isso, você passa na frente de uma obra, muitas das coisas que você vê é um colaborador e a espera na construção é algo absurdo, né? Muita gente esperando, seja por um material, seja por um equipamento, seja pela parada de um caminhão ou algo que aconteceu. Em processos de serviços, por exemplo, né? Por mais que a gente ache que um colaborador no varejo deva ficar esperando o cliente entrar na loja, né? Eu já fiz trabalhos de varejo muito interessantes que a gente elimina o desperdício de espera do colaborador por alternância de atividades e diversificação de foco nas atividades das pessoas que trabalham ali de frente com o lojista. Isso é muito importante. Você vê, às vezes você entra numa loja e tem 7, 8 colaboradores literalmente parados esperando clientes chegarem. Aí começa aquela disputa, né? Para ver quem vai pegar o cliente primeiro. Isso
para o cliente também causa um desconforto. Então, essa espera gera aí uma diversidade de outras coisas. Outro exemplo de espera é quando um colaborador espera pelo outro, né, para fazer alguma atividade, seja através de uma reunião, seja de um departamento que foi para um outro, ou esperando por um outro colaborador que vai precisar ajudá-lo para desempenhar aquela sua função. Então, espera de pessoas por pessoas é altíssimo também, qualquer tipo de processo, pense nisso. Isso pode estar acontecendo aí no seu processo, aí na sua empresa. Outro tipo é espera de um colaborador por um documento, por um e-mail, por um projeto, para dar prosseguimento, né? Por exemplo, você tem que assinar alguma coisa ou aprovar alguma coisa. Esse tempo de espera que o documento, o e-mail chegou na sua caixa de correio e você está literalmente esperando para, né, varrer toda a ordem de prioridade dos seus e-mails para depois despachar, essa espera é um desperdício muito grande, né? Ou seja, tem gente do outro lado, na outra ponta, esperando por aquele e-mail, esperando por aquele documento, esperando por aquele projeto, pela aprovação. Eu trabalho com um advogado, por exemplo, que a maior reclamação é a espera de documentos em função dos serviços públicos, que às vezes não tem outro porquê de fazer diferente, porque as atividades são muito burocráticas, né? Já meio que é padrão ter que esperar aí X meses ou X dias para receber uma documentação e aí para ser feita uma análise, e aí essa análise vai para uma lista de prioridades ou não. Então, sempre que você tem esse tipo de espera de um documento que está ali para ser avaliado, aprovado, assinado, isso vai causar um transtorno na cadeia, né, de valor como um todo, ou seja, nos próximos processos como um todo. Outro tipo ou outro exemplo que eu posso dar aqui é, por exemplo, paciente, né, que fica aí na sala de espera, como eu já falei, né, de um médico ou de um dentista ou de um próprio advogado. Quem não passou por uma cirurgia ou quem já passou por uma cirurgia sabe o nível de espera que é, né? Desde a hora que você entra no hospital, você já entra numa fila, fica esperando para fazer o seu cadastro, o seu registro, depois você vai talvez se arrumar e quando vai para a sala de cirurgia você volta a ficar esperando novamente. Então, existem diversos tipos de esperas em todos os tipos de processo, né? Já falei aqui saúde, já falei de serviço, já falei de varejo, já falei de construção. Então, independente se você trabalha numa área administrativa ou no escritório, que você lida com documentos, ou se você trabalha numa área produtiva, né, produzindo aí um produto, fabrica alguma coisa, você vai encontrar com certeza muitos tipos de espera no seu processo, né? Então é muito importante que você avalie essas causas e aí essas esperas podem acontecer, né, por diversos motivos. Por exemplo, por má distribuição das atividades entre os colaboradores, né? Se você tem uma má distribuição, se um colaborador está fazendo algo em duplicidade com o outro, ou se as atividades não estão bem padronizadas e distribuídas entre eles, pode acontecer com certeza um desperdício de espera, porque as pessoas vão ficar confusas ao fazer alguma coisa, ao enviar, um manda alguma coisa, o outro manda também, ou faz uma coisa fora da sequência que era para ser feita. Então essa má distribuição, má padronização das atividades pode ser uma das causas. Outra causa que pode acontecer é se você trabalha produzindo um produto, né, são gargalos na produção. Ou seja, quando você tem um equipamento que está muito sobrecarregado ou um colaborador, né, se for uma atividade manual, né, a gente vê aí confeiteiras trabalhando manualmente e tal. Se você tem pessoas no seu processo que estão muito sobrecarregadas e que precisam fazer atividades múltiplas de uma vez por um longo ciclo de produção, essas atividades vão fazer com que essa pessoa possa virar um gargalo. Aí num escritório é a mesma coisa, se você tem alguém que está prestando um serviço, que precisa examinar muitos documentos e que depois dessa pessoa que esses documentos precisam passar, que esse gargalo pode fluir aí para diversas outras pessoas, então examine os gargalos no seu processo, na sua atividade, porque essas esperas podem estar causando prejuízo financeiro para você. Afinal, tempo significa dinheiro, né? Então, a sobrecarga dessas pessoas pode estar trazendo aí ineficiências para os seus processos. Outra coisa é falta de sincronia entre as atividades ou entre os processos, né? Você geralmente numa produção ou num serviço, né, você faz alguma coisa para passar para alguém, para dar prosseguimento, para ser aprovado, para ser terminado ou para passar para uma próxima etapa. Se essa
se esse documento, se esse material, se esse produto não foi diretamente para a mão da próxima pessoa e ficou num processo intermediário, ele está esperando. Então essa espera do próprio documento, do próprio material ou do próprio equipamento, né, que está ali parado, era para ele estar sendo utilizado, né? Quem compra equipamento para produzir alguma coisa é para utilizar o equipamento, porque já está ali pagando as horas dele, os serviços de manutenção, a depreciação e assim por diante. Então, se o equipamento não está sendo utilizado, você está tendo provavelmente um prejuízo aí. Então, falta de sincronia entre os processos, ou seja, a passagem fora do timing, né, de uma atividade para a próxima, causa com certeza uma espera. A espera no processo intermediário, seja do seu estoque, seja do seu equipamento ou seja do seu produto que vai passar para uma próxima etapa. Outra coisa é layouts mal planejados, né? Eu já passei por empresas grandes, médias, estou atuando aí com algumas pequenas atualmente e trabalhando layouts, né? A gente muitas vezes nem percebe que a colocação de uma impressora no escritório, que precisa ser muito comunizada com as pessoas, pode causar um desperdício de espera, porque você tem que imprimir muitos documentos e aí as diversas pessoas que estão na fila para imprimir aquele documento precisam caminhar até lá, precisam esperar o documento ficar impresso, então um desperdício vai gerar o outro. Eu vou falar inclusive desse exemplo mais para frente num outro tipo de desperdício também. Então, layouts muito bem definidos, estruturados, onde eu passe as atividades, né? Retire as atividades que são em série para passá-las para atividades em paralelo ou em formato de U, que a gente chama, né? Se eu conseguir paralelizar as atividades, para mim vai ser melhor do que fazer atividades 100% em série e ficar dependendo dessas atividades que vão, né? O meu processo lá da frente vai ter que necessariamente ficar esperando o primeiro processo dar o andamento. Quando não tiver jeito, não tem problema, mas se você puder paralelizar atividades, melhor ainda. Então, layouts mal planejados, né? As pessoas sentarem em lugares que não têm atividades afins, fica meio complicado. Outra coisa é superdimensionamento de equipe, né? Se você tem pessoas a mais do que o necessário nos seus processos desempenhando atividades, além de diversos outros tipos de desperdício que eu vou mencionar mais para frente, você vai ter o desperdício de espera. Porque uma pessoa pode começar a conversar com a outra e fazer com que um processo que está dependendo daquela espere. Você vai ter pessoas desempenhando atividades de uma maneira não padronizada ou não bem distribuída, né? Porque você tem excesso de pessoas e aí a espera pode acontecer porque você vai ter muita gente fazendo atividades muito curtas e isso faz com que você tenha atrasos na passagem ou no prosseguimento das atividades para frente. Isso vai te gerar uma espera também. E por último, eu gostaria de dar um outro exemplo ou uma outra causa que eu vejo assim também em diversos tipos de mercado, que é a falta de material ou o atraso na chegada do material. Como eu falei anteriormente, na construção, por exemplo, eu visito algumas obras aí para fazer consultoria atualmente, tenho prestado mentoria para alguns gerentes e diretores de algumas construtoras e a espera é algo assim magnífico na construção, né? Seja a espera por um documento que vai ser aprovado pela prefeitura, até internamente, ou o material que está chegando, ou um caminhão que ainda não chegou, ou o concreto que ainda não chegou. Isso para falar na construção, né? Se você for já para a área de saúde e os processos não tiverem sincronizados dentro de um hospital, imagina você fazer uma cirurgia e ficar tendo que esperar por alguma coisa. Então, os processos têm que estar muito bem sincronizados, não pode ter atraso, porque afinal de contas a vida do paciente está em jogo. Então, o setor da saúde que lida aí com o paciente em si, né, que é para o qual a gente quer agregar valor, ele é o centro das atenções. Então, nada para ele deveria atrasar, né, ou pode atrasar, porque pode estar valendo a vida ou a saúde daquela pessoa. Então, atraso por falta, atraso de material ou a falta do material em si, né, porque se eu não controlei o meu estoque adequadamente e na hora que eu for buscar aquele material faltar, até eu pedir, até chegar, e até esse tempo de eu começar a minha atividade vai me gerar uma espera e essa espera vai o quê? Vai empurrar todos os meus processos ou todas as esperas para os demais processos à frente do meu. Isso só vai me trazer prejuízo, vai fazer com que eu fique ocioso durante um bom tempo. Isso é complicado, vocês vão ver que pode te causar problema. Se a gente for refletir então sobre a espera, já que é um negócio tão grandioso e tão valioso, né? Como é que a gente pode fazer para
diminuir ou reduzir ou até mesmo eliminar as esperas dos seus processos, das suas atividades. Primeira coisa, como eu já falei, melhore o layout do seu escritório, melhore o layout da sua empresa, da distribuição dos equipamentos se você produz algo. Dentro de padaria, eu prestei uma consultoria outro dia para um dono de uma rede de padaria que literalmente tinha má distribuição de freezer com o local onde ele guardava os pães, com o local da chegada dos equipamentos. Então, aquela má distribuição do layout, em função de onde deveria guardar as coisas, para onde tinha que levar, causava uma ineficiência nas atividades das pessoas. As pessoas ficam cansadas ao final do dia e aí o funcionário fica insatisfeito, o colaborador acaba, ao ficar cansado e ficar insatisfeito, acaba reclamando e não querendo ficar naquele emprego. Então é um negócio que a bola de neve só vai aumentando e tende a complicar cada vez mais. Então melhore o seu layout da sua planta ou do seu escritório, da sua fábrica, deixando os equipamentos mais próximos, as pessoas mais próximas e principalmente as atividades afins, ou seja, aquelas que necessitam de uma sequência mais próximas para você ganhar mais produtividade, mais eficiência no seu processo, tá ok? Outra coisa que eu vou te dar de solução é paralise as atividades ao invés de fazê-las em série, Existem estudos aí de layout, existem diversas metodologias e ferramentas que a gente pode aplicar tanto no escritório quanto numa planta para melhorar o layout daquela planta, principalmente com os conceitos Lean aí que a gente chama, mas de uma forma bastante simples para você que é pequeno e médio, que é para quem eu estou falando esse vídeo principalmente. Pense aí na paralelização das atividades. Se você paralelizar uma atividade com alguém que possa te cobrir de alguma forma ou fazer parte da sua atividade ao mesmo tempo, você vai ganhar muito mais produtividade e vai ter um índice bem menor de espera nas suas atividades ou nos seus processos. Outra coisa é dimensionar corretamente os seus estoques. Estoque, a gente vai falar sobre ele mais para frente, mas um mau dimensionamento vai fazer com que falte material. Faltando material, causa espera. Então, saber dimensionar os seus estoques, tem técnicas, tem fórmulas para isso, tem metodologias para isso, tem ferramentas muito bem estruturadas há anos para dimensionamento de o que a gente chama de sistemas puxados, que são os estoques. E se você utilizar isso na prática, você pode com certeza reduzir muito os seus tempos de espera, que você vai ver aí, se você visitar aí e assistir o meu vídeo passado, onde eu falei de atividades, os 2 vídeos passados, onde eu falei de atividades que agregam e não agregam valor, onde eu dei um exercício de uma agenda, olhe lá o vídeo que você vai ver que 70%, 80% das suas atividades com certeza são atividades ligadas a desperdícios e a sua espera é um deles e pode ser muito grande, pode estar te atrapalhando bastante. Outra solução que a gente pode dar é tenha cronogramas de chegada e saída de documento, de material. E aí, para coordenar esses cronogramas, tem uma pessoa que fique responsável. Se você produz algo, quando é que chega e quando é que sai? Para primeiro a gente saber das datas, se preparar e não deixar faltar. Se você é de uma empresa grande de advocacia, por exemplo, você tem um cronograma de chegada dos documentos e saída dos documentos e até processo a processo, quem está fazendo o que, durante quanto tempo. Se você tem um escritório ou um consultório, por exemplo, consultório médico, que é o que eu tenho apoiado alguns aí ultimamente, tem muita passagem de documentos. Quando o consultório começa a crescer bastante, a parte administrativa começa a crescer muito, a parte contábil começa a crescer muito e principalmente a parte de passagem de uma atividade para outra, para não dizer de um procedimento para o outro, requer um cronograma, E aí esse cronograma precisa estar casado com todos os materiais que vão chegar em cada uma das salas, Dentista sabe também o que eu estou falando. Isso é muito importante você coordenar para não gerar espera no seu processo e para você não ser tão ineficiente assim, E esse cronograma vai te ajudar muito. E por último, revise o dimensionamento da sua equipe. Nós estamos falando de pessoas, salários que são caros, Colaborador hoje em dia, pagar um colaborador é caro. Quem é empresário, como eu, sabe o que é ter um funcionário, então a gente sabe que é dispendioso. Então a gente tem que dar a melhor condição para o colaborador trabalhar, obviamente, com ergonomia, com saúde, com segurança, mas também ter
processos muito bem estruturados para que ele seja produtivo no momento que ele entra na sua empresa até o momento que ele sai. Então, o dimensionamento da sua equipe é muito importante, não só pelo volume de pessoas que você quer ter ou pelo tamanho da empresa que você quer se tornar, mas principalmente pela eficiência na atividade dessa pessoa e pela satisfação dela. E a satisfação dela, ou a satisfação de qualquer colaborador, eu já fui colaborador, né, de outras empresas no passado, a satisfação de um colaborador não está somente na atividade que ele desempenha, se é o sonho dele ou não, se está boa ou se não está. Requer também uma outra análise, né, mais geral, para saber se o que ele recebe está redondo, quanto de raiva, entre aspas, ele passa esperando pelo processo, quanto ele atrasa em função de um outro colaborador. Você já parou para pensar nisso? Se não, faça essa reflexão que eu tenho certeza que ela vai ser importante. E primeiro, né, colha informações direto com seus colaboradores, faça com eles, porque é para eles que você está aí. Um empresário não vive sozinho, né? Um empresário que trabalha sozinho, ele, primeiro, não vai crescer e, segundo, muito provavelmente, não vai ter a possibilidade de se tornar uma pessoa melhor, de comunizar informação, de aprender, né? Então, todas as pessoas, a gente precisa de outras pessoas, ninguém cresce sozinho, ninguém lida sozinho com ninguém, por mais que a gente seja único aí, a gente vai ter um parceiro e tal. Então, até no modelo de parceria, a gente tem que ser eficiente para ser profissional e para causar uma boa impressão no mercado, para ser eficiente em termos de projeto, de trabalho, entregar efetivamente aquilo que o mercado precisa. Tá ok? Então é isso por hoje. Eu falei sobre desperdício de espera, que é um dos 9 desperdícios que eu vou citar aqui nessa série que eu estou fazendo. Espero que vocês tenham gostado dessa dica sobre esse primeiro desperdício, tá ok? Se você quer saber um pouquinho mais sobre as minhas mentorias, sobre as minhas consultorias, basta acessar aí o nosso site www.iopexbrasil.org. Curta a gente aí também nas nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal, é muito importante você enviar para a gente aí o seu comentário, a sua sugestão, tá ok? Então, um grande abraço para você e até o próximo vídeo.